Bom dia. Não sei se eu falo em português ou espanhol, porque depois a gente fica com a gravação, né? Acho que eu vou falar em português, aí qualquer coisa, depois a gente pode também tirar do. Bom, acho que vou tentar dar uma, Isso. uma misturada. Isso, depois muda a tecla SAP. É. Bien, buenos días a todos y todas. En el día de hoy nosotros tenemos una reunión de la red de indicadores que es extra. Y la idea es el foco del feedback, el control de calidad de la indización LILAX. Entonces, esta es una actividad que nosotros empezamos ya há pouco mais de 2 anos, não, Laís? Agora não me acuerdo muito bem, creo que 2019 que empezamos. E este trabalho sempre foi hecho basado em uma revisão amostral randomizada de artículos ou documentos indicados por los profissionais de los centros cooperantes. Bien, estas gracias, Laís. Estos informes são enviados a los centros cooperantes, a los profissionais especificamente, e depois deste informe que é enviado, depois mais ou menos, creio que hacemos 2 reuniões ao ano, um del primeiro semestre e outro del segundo semestre, com a ideia de que os profissionais que receberam estes informes puedan sacar suas dúvidas acerca de los feedbacks que receberam. E este ano, Adriana Caamaño, que está aqui em linha com nós, hizo uma análise de estes informes e ha criado um informe que é como uma síntese del contenido que é passado, no, que é informado a los centros cooperantes. Entonces, la idea de esta reunión de hoy, no sé si es importante mostrar un informe, tal vez sea importante, ¿no? Déjame compartir aquí con ustedes. Yo voy a mostrar solo uno informe para que todos conozcan qué trabajo es este que es hecho. Y después que yo muestre este informe, ahí yo voy a pasar la palabra a Adriana. Déjame ver aqui, Laís, deste ano, que já foram enviados, eu creio que revisados, não. Entonces, eu vou a buscar uno del año pasado. Ok. Eu vou compartilhar muito rapidamente para mostrar um relatório, um informe como é realizado. Então, basado em um mostreo de documentos, no, registros bibliográficos, há então uma avaliação. E para cada artículo que é evaluado, então, há aqui vários comentários que são hechos sobre a qualidade desta indização. Por exemplo, aqui já está uma indicação mais a la izquierda, ¿no? Já é uma indicação hecha por el centro cooperante que inclui descriptores, calificadores, não, descriptores primários e secundários, já utiliza lá os tipos de descriptores que há. E também já utiliza descriptores com calificadores, então não é um indicador iniciante. Então, por la izquierda, en la columna de la izquierda, la indicación hecha por el centro cooperante y a la derecha los comentarios hechos por el revisor. Además de esto, hay aquí algunos descriptores que están en rojo y también calificadores que son términos que fueron sacados, ¿verdad? de la indización. ¿Ok? Los que están en amarillo creo que son los que son incluidos, términos que estaban. Entonces, aquí como descriptor primario, secundario, perdón, había ensayo clínico
como descriptor secundario y en la revisión se incluyó ensayos clínicos como asunto. Entonces, lo que está en amarillo fue incluido y lo que está en rojo fue sacado. Y los comentarios hechos que indican para el manual y también envían algunas informaciones a más. Entonces, esto es hecho para cada uno de los artículos que fueron seleccionados. Comentarios basados, aquí ustedes ven también en el documento. Comentarios sobre el resultado de tratamiento que fue sacado, me parece. Aquí también hubo problemas, descriptores precodificados, mediana edad que fue sacado. Entonces, básicamente, Sueli, o hay modelo aquí... acho que é outro. Hum? Esse modelo acho que é antigo. A gente está Esse usando um modelo diferente desse. Deixa eu ver, Sim. então. É o antigo. Esse é o É antigo? parecido, mas é diferente. É parecido, mas é diferente. 2021, então? 2022 até. 2022. Eu ia pegar 2022, mas eu não achei um fácil aqui. Vou pegar da Enviado. Marrém, então. Laís, me ajuda aqui. Qual que é o que posso mostrar? Ah, tá. Enviado Júlio. Isso. Pega o do Maurício. Deixa eu ver. Maurício Barrios. Isso. Ok. Entonces, aqui. Agora sim. El nuevo modelo. Déjame ver aqui. Observaciones generales. Ah, entonces aquí está la indización del centro cooperante, la indización propuesta por el revisor. En amarillo, lo que se sugiere incluir, se incluyó en realidad, porque estos registros ya fueron revisados también dentro del sistema FIADMIN. Entonces, se incluyó aquí y sacó aquí el tipo de publicación. Entonces, bien, lo que está en rojo, entonces, lo que sacó, en amarillo, lo que fue propuesto. En este caso, aquí no hay muchos comentarios. Aquí en el segundo documento, aquí hubo bastante corrección, ¿no? Y aquí varios comentarios relacionados a los descriptores que fueran incluidos como primarios, pero eran secundarios. Entonces, aquí es cuando cambió, que se invirtió los descriptores primarios que en realidad eran secundarios. Esto también ustedes van a ver en el informe de Adriana. En estos casos que hubo inversión del uso de los descriptores. Ok, entonces lo que cambió fue a la primera columna, la indización del centro cooperante. En el medio, columna del medio, la indización propuesta y revisada. Y aquí los comentarios, ¿verdad? Isso. A conexão está mal. ¿Alguien, Também tem um ustedes? resumo. ¿Dónde está el resumen? Assim, tem uma explicação dos principais erros. Erros não, né? En el Alterações que inicio, foram esta feitas. parte aquí que ya he Isso. mostrado, ¿verdad? Aquí, observaciones generales. Isso. Ok. De los revisores, ¿hay algún comentario que no he aclarado aquí que ustedes quieren complementar? ¿O he pasado todo, por lo menos la estrutura? Cibele está perguntando como nós selecionamos. ¿Cómo seleccionamos? En general, nosotros hacemos, es que este es una actividad que es un poco más para la red brasileña. Todavía hay profesionales que son seleccionados de los países. En este caso aquí, nosotros en realidad empezamos más con la red brasileña,
Y después empezamos a hacer también con los centros cooperantes de la red latinoamericana. Priorizamos artículos o documentación que es del área de salud pública e enfermería, pero también hay los otros que son más clínicos. Y también priorizamos centros cooperantes más nuevos para que cuando reciban la capacitación puedan tener un feedback de su trabajo inicial dentro de la red. Y relacionado a cuáles registros que seleccionamos los más nuevos que hay en el sistema FIA-Admin. Creo que son estos los criterios básicos para la selección de registros. Laís, ¿tú haces algo más? Laís, ¿tú estás hablando o no? Solo para que eu sepa. Bem, me parece Oi. que são esses. Oi, Laís voltou. É que tá apagando tudo aqui, meu computador tinha apagado tudo. É isso mesmo. Às vezes, isso. quando eu tô fazendo revisão também dos registros, aí quando eu vejo que tem só um descritor, algo assim, aí eu já seleciono para revisão. Ou quando pedem também, né? Tem alguns que já estão pedindo para fazer a revisão. Esses novos, né? Os novos, eles pedem. Creo que son estos los criterios, ¿no? Déjame ver si hay más dudas aquí. ¿Otras dudas más? ¿Alguien quiere complementar el informe o la selección? Yo creo que es más o menos esto, ¿no? Bien, entonces, a partir de ahora yo voy a pasar la palabra para Adriana Caamaño, para que ella pueda presentar el informe que ella creó, que analiza y clasifica los tipos de errores que ocurren ahí en estos informes, ¿está bien? Adriana? Ok. Sueli, eu apresento o PPT, não, direto na planilha, né? Pode apresentar direto na planilha, o que você achar melhor. Ah, então vou apresentar direto na planilha. Deixa eu Tá. só compartilhar aqui. Tá. Todos estão vendo? Sim, eu vejo. Então, primeiro, Sueli, queria ver que você tinha falado na outra reunião de criar uma busca por revista. Sim. Aí é assim, ficou assim. Tá, Se tá ótimo. ajudar. Então, a gente, primeiro, eu vou explicando, tá, gente? Se não for bem isso, aí vocês me interrompam e podem perguntar. Então, eu peguei um modelo de revisão e aí fui linha por linha, o que o revisor escreveu. Depois que eu mapeei tudo, eu fui classificando por erro, né? O foco era o erro. Então, fui nomeando os tipos de erro para poder diminuir, né? E também saber quanto tinha de cada um. Então, esse foi o trabalho mais, o que foi de mais trabalhoso. Foi linha por linha e depois ir classificando para poder ter grupos de erro. Então, aí eu cheguei nos corretos, né? Correto é correto, ok? Aí, os ausentes, né? Quando o revisor incluía, teve que incluir um descritor. Incompleto é quando tinha o descritor, mas ele, de alguma forma, ele estava com tinha algum tipo de erro, não era totalmente certo. E o incompleto. Não, desculpa, o incorreto é que estava incorreto, né? E aí precisei criar subcategorias para dizer por que ele é incorreto. E o incompleto, que poderia estar dentro do incorreto, mas eu tive uma visão de indexadora, né? Então, pensei, poxa, mas tem aqui esse descritor, né? Pelo menos não é ausente. Houve um risco e errou, mas pelo menos estava ali o descritor. Então, foi criado o incompleto, né?
com duas categorias de por que é incompleto. E, a partir daí, aí fiz esse primeiro modelo, né, enviei para a Laís e para a Sueli, e aí depois incluí os outros que vieram, né, nessa mesma planilha. Então, e aí fui categorizando, fui arrumando assim, quantidade por descritor, né? Então, quantos descritores primários estavam corretos, incorretos, por cento cooperante, né? Essa aqui é uma visão do todo, né? Então, e aí, depois que todos os dados estavam lá, fui na planilha de Excel, fui colocando todos os campos que estavam, alguns foi criado, né, para facilitar. E aí, depois que tudo estava ali, foi fazendo as tabelas dinâmicas e criando as tabelas e os gráficos, né? E aí, aqui pode melhorar, que é uma visão gerencial. Eu não tenho muita visão gerencial, então, assim, botei o que eu achei mais importante, mas isso aqui pode melhorar e pode ter outras visões, como, por exemplo, botar também por revista. E aqui embaixo estão todos os artigos que foram trabalhados, né? Então, essa aqui é a visão do todo. Aqui é a revisão por revista, que foi incluída agora, e também, assim, em termos de resultado, é o mesmo do centro cooperante, mas é uma forma de ver também, pela revista. Aqui é um ranking, né, entre os centros cooperantes, e aqui é um painel de comparação, se quiser comparar um centro com o outro. Aqui é a base dos artigos, tá vendo? Foi tudo feito numa linha só, e aí foi incluindo cada categoria de erro e o motivo. E aqui são as tabelas de apoio, que foram sendo criadas para poder dizer as categorias dos erros e as subcategorias que são os motivos. Basicamente é isso. E aí também, na outra reunião, falou-se em fazer uma visão por tema. Aí acho que ficou combinado que os temas seriam enviados, né? Para poder criar uma tabelinha de temas, para poder criar uma coluna e classificar os artigos por tema, para saber se o tema era mais fácil, por que errou tanto, porque o tema é mais difícil, é mais fácil. Pelo menos foi isso que eu entendi. Basicamente é isso. Adriana, Sim. deixa eu te fazer umas perguntas, então. Então, quando você pega um relatório feito por algum dos revisores, Sim. você vem aqui nessa planilha aqui e vai aqui na planilha de base de artigos? É a primeira coisa que você faz? Como é que você faz o preenchimento desse informe uma vez que o relatório está pronto? Então, assim, o primeiro artigo, o primeiro relatório, o primeiro revisor foi o que gerou as categorias e as subcategorias, né? Então, gerado isso, eu fiz o primeiro teste, né? E aí eu fui incluindo, transformei aquele PDF em Word e fui, como era pouquinho, fui botando aqui, à mão mesmo, fui colocando. E aí deu o primeiro relatório. Quando chegaram os outros, aí apareceram, assim, aí muda um pouco, porque tem revisor que colocou de uma outra forma, ou colocou uma coisa que o primeiro não tinha colocado. Então, assim, na verdade, eu voltei várias vezes nas tabelinhas para mudar o motivo, ou incluir, ou subagrupar, porque senão ia ficar muita coisa miúda, e aí ia ficar pouca coisa para mostrar em relatório. Então, fui agrupando, né, mais ainda. Então, tive que fazer esse trabalho. Eu não fiz detalhadamente todos os outros, só fui incluindo no primeiro. Então, assim, depois do primeiro, eu fui mudando a tabela. Então, fui incluindo, tirando, agrupando, e isso foi feito até o final. E eu acredito que, se for fazer isso de novo, vai mexer de novo, porque sempre aparece uma coisa nova. Então, tem que pensar como é que vai arrumar.
E foi isso que eu fiz. Aí, quando chegaram os outros, eu fiz da mesma forma. Eu fazia primeiro na mão, no rascunho mesmo, ia botando ali quantos corretos, quantos incorretos, por que está incorreto? E aí já passava para cá, já mesma forma, transformava em Word, ia colocando aqui, e aí já estava com o meu papel preenchido, ia colocando as quantidades de correto, incorreto e os motivos. Foi assim que eu fiz. Adriana, Sim. se a gente quisesse otimizar isso, a gente poderia, no momento da revisão, ou fazer em Excel, ou depois de ter feito, que a gente faz mesmo em Word, já preencher uma planilha assim, se a gente tivesse já uma planilha de modelo? Sim, então, aí são coisas assim que a gente tem que pensar. Por exemplo, essa aqui fechou um ciclo. Então, assim, era bom criar um campo aqui, assim, de, não sei, 2021, se foi revisado em 2021 ou 2022. E 2021, 2, né, do segundo semestre. E aí ficaria essa pronta, se quisesse amanhã ou depois comparar esse primeiro trabalho com o segundo. E aí ficaria aqui mesmo, só que abriria um novo ciclo, né? 2022, 1, aí eu não sei. E aí poderia. Só que tem uma ideia boa que é criar um formulário com esses campos aqui. É claro que tem que, assim, tem que rever, olha, vai ficar mesmo esse incompleto, porque de repente vocês podem achar que o incompleto é erro. Eu que tive uma visão assim de indexadora, mas pode ser que tenha assim, certo e errado, ausente, certo e errado, e tudo que é errado juntaria todos os motivos, né? Então simplificaria mais. Poderia ser assim. A terminologia também pode ser alterada, pode melhorar essa terminologia, e aí no próximo ciclo já melhoraria a categoria e o motivo, né? A terminologia ficaria mais certinha. E aí seria um formulário do Google mesmo, com esses campos, que aí já quando passa para o Excel já fica mais fácil. Eu penso assim, para evitar todo o trabalho. É aquele trabalho de colocar mesmo um por um, sabe? Acho que ficaria mais fácil. Não sei. Rafael? A gente não te escuta, Rafael. Será que você está falando com o microfone fechado? Eu só Eu estou com o celular e com o computador. Está ouvindo agora? Sim. Sim. Não, primeiro assim, né? Achei fantástico o trabalho, né? Da Adriana. Fiquei babando mesmo, assim. Eu gosto de Excel, mas não sei mexer muito. E o ano passado eu fiz os meus relatórios todos no Excel. Não sei se você lembra, Felipe, a gente até fez uma reunião, mas aí o pessoal definiu que utilizar o Word, né? E eu tinha feito já pensando nisso, em uma hora a gente otimizar para conseguir extrair esses dados, né? E até ter depois aqui até, se a gente tiver um tempinho dia, mostrar umas fórmulas que eu fiz tentando também avaliar o indexador. Tá mais ou menos nesse sentido dela, assim, de categorizar o motivo de erro ou acerto, né? Se ela tiver um tempinho um dia, eu queria mostrar para ela me dar um toque. Agora, assim, eu Seria só bom ia a gente fazer pontuar... junto, tá, Rafael? Essas reuniões assim Sim, de melhorias, tá? Isso. tá, não, perfeito. Mas assim, eu sei que vocês têm um tempo super apertado, né? Mas fico à disposição. Mas é que a Adriana que entende bem, né? Eu só tenho umas colocações assim. Eu lembro que no modelinho que eu tentei criar, eu tinha criado uma categoria assim de bônus. Acho que eu tinha chamado assim. O que seria? Foi quando o indexador do centro inseriu algum descritor que eu não tinha nem pensado. Entendeu? Em alguns pontos, a indexação do centro talvez fique até mais completa do que a minha. E aí, para não só tirar erro deles, eu tinha posto esse campo de bônus para somar um ponto positivo para esse indexador, entendeu? Não sei como que poderia inserir isso nessa planilha, nesse trabalho da Adriana.
Uma E outra pergunta. sugestão Ah. foi assim, que eu vi na hora que ela fez o comparativo, né, dos centros, eu vi que já colocou quem está com 50% de acerto em verde. Eu não sei se seria verde. Eu acho que verde eu usaria assim se fosse 70%, 80% de acerto. Mas só detalhezinho. Mas parabéns. A cor foi, assim, na verdade estava dando um erro, não queria colocar na ordem certinha, sabe? Crescente, e aí botou a cor para chamar atenção. Mas porque isso aqui às vezes tem vida própria. Aí foi por isso que botou a cor, mas nem foi pensado. Não foi pensado assim, foi qualquer cor. Ah, tá. Que eu imaginei assim, que você tinha colocado aquela coisa das três cores, né? Que está em vermelho está crítico, que está amarelo está mais ou menos, que está verde está ok, né? Na verdade, foi só isso que eu pensei. Assim. Mas era só isso, tá bom? Obrigado. Obrigada, Rafael. Cibele. Não sei se você está falando, a gente não te escuta, Cibele. Parece que está fechado o seu microfone. Só eu que não escuto, Cibele? Eu não estou escutando também, não. O microfone dela está fechado. Está fechado, né, Cibele? Não estou conseguindo liberar. Ué! Mas está todo mundo com a mesma classificação aqui. Classificação que eu quero dizer, todo mundo aqui é participante com acesso. Cibele, se você puder escrever no chat, então, o comentário já... Opa! Alguém? Marré, enquanto isso, Cibele, se você conseguir escrever no chat ou resolver, não sei o que pode ser, porque acho que todas nós estamos com o mesmo tipo de permissão, né? Para falar. Então, em teoria, convidando, era para você conseguir falar. Enquanto isso, Maria Regina, quer falar? Adriana, é só a título de esclarecimento mesmo. O que significa a última coluna? Quantidade, TP, erro? Quantidade por tipo de erro. Do tipo de erro para... Isso. Por sim. exemplo, descritor ausente, foram 3. Outros motivos, 1. Entendi. Tá, 3 ausentes. E incorreto, aí outros motivos, 1. Porque cada linha, Adriana, é para um descritor, não para um registro, correto? Exatamente, por isso que, tá vendo? Cada artigo, tá vendo? Tem tanto... quantas linhas tinha por... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Acho que não tem ninguém me ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Minha conexão ficou ruim aqui. É a conexão da Marré. Desculpa, minha conexão caiu aqui, voltei. Agora voltou. Então, por isso que tem, cada artigo ele vai aparecer quantas vezes forem necessárias, para cada ocorrência que teve para ele. Para cada descritor, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então se cada linha é para um descritor, o 3, então, representa o quê? Por exemplo, nesse primeiro. Teve 17.831, primeira linha. Teve 3. Um grande desafio para a saúde pública. Tem 3 tipos de erro, mas para o mesmo descritor? Exatamente. Assim, nesse artigo, teve o revisor teve que incluir 3 descritores. Foram 3 inclusões. Entendi. Aí, 3, para poder mapear Entendi. o ausente, que eu achei o ausente é um tipo de erro. E como ele apareceu muito, ele entrou na categoria de ausente, né? Entendi. Isso. Entendi. Aí depois, e assim por diante.
Cada linha foi analisada do primeiro teste. Nos outros, eu só fui incluindo, agrupando, fui modificando um pouquinho. Também, toda hora tinha que ir lá mexer nas tabelinhas para poder organizar. Uhum. Entendi, Adriana. Obrigada. A questão do que o Rafael falou, de o centro cooperante ter incluído um descritor que o revisor não tinha pensado, mas que considerou correto. Nesse tipo de situação, você identificou esse tipo de situação ou não? Pois é, não identifiquei. Eu identifiquei, assim, por exemplo, quando estava certo, eles repetiam certinho, igual. Então, isso para mim era o correto, mas eu também não identifiquei uma observação nos 7 que eu fiz. Eu não identifiquei. Posso até rever de novo, mas eu não identifiquei assim, só mesmo que estava igualzinho. Então, estava igualzinho, então a pessoa acertou, o indexador acertou. Que é o tipo de coisa que o revisor que identifica, né? Sim. Seria um bônus mesmo, que de repente o revisor poderia colocar na planilha, né? Que identificou. É um bônus mesmo de atenção, ou que que o documentalista fez certo. Só o mesmo revisor que vai conseguir identificar isso, né? Você, quanto analisando essa revisão, não vai saber mesmo. Outra pergunta. Dos revisores, você analisou aí revisões da Lucy, do Rafael e da Marré, ou você entrou em alguma? Não, foram os 3. É que como eu lembro da quantidade, a quantidade de relatórios revisados. Foram 7. 7. De quantos centros cooperantes? 7. Tá. E 6. Quantos artigos, então? Foram... Era 600 e tantos, era a quantidade de descritores? Agora fiquei com... É que eu não estou lembrando. Uns 70 artigos, então. Porque aqui, foram 87 artigos. 87, isso. E foram analisados 994 descritores. Isso. Tá. Na nova planilha que você criou de revistas, quantas revistas pegaram? 7 também. 7 também. Acho que foi coincidência. Poderia ter sido, né? E você viu predominância de área aí? Eu não sei se teve... Acho que foi mais enfermagem ou não? É que esses aí você pegou só enfermagem, né? Praticamente sim, enfermagem. Tá certo. Bom, então Tinha isso aí... Sim. A ideia mesmo foi centrada em enfermagem justamente porque foi feito para a rede de enfermagem, né? Isso. Tá certo. Eu estou me confundindo. Então, tá bom. Isso também é bom para ajudar o pessoal a entender, assim, né? Quantidade, centros que foram revisados. Então, teve também a amostra de todos os 3 revisores, né? Deixa eu ver. Agora acho que a Cibele vai conseguir falar. Parece que eu ouvi. Acho que agora eu consigo, né? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Tive que sair e entrar de novo. Primeiro, parabenizar esse trabalho que vocês fizeram, é fantástico. Adriana, isso dá um mestrado e um doutorado facinho para qualquer um de vocês. Deixa eu perguntar umas coisas que, assim, acho que mais para padronizar. Quando vocês trabalham com essas categorias de descritor, ausente, incorreto, isso está devidamente definido entre vocês? Eu falo no sentido de repente, um revisor está identificando como incompleto e outro como incorreto, em função da definição não está muito clara entre o grupo que está fazendo a revisão, para a gente ter um pouco mais de uma certa garantia na consistência dessa revisão, é nesse sentido que eu falo. Posso responder? Tá.
Na verdade, são 3 revisores diferentes, né? E todo mundo sabe que na indexação a gente trabalha também com a subjetividade, né? São 3 pessoas diferentes. Mas são 3 pessoas que trabalham há muito tempo com indexação e com revisão, então eu acredito que não tenha muita diferença no resultado final do relatório, né? Então, o que é descritor errado mesmo, o que é ausente. Eu acredito que talvez a gente possa ter alguma diferença em descritores secundários, alguma coisa assim que alguém... Porque o primário, geralmente, todo mundo concorda, mas o secundário pode ser que algum ache mais importante ter tido aquele secundário ou não. Então, eu acredito que tenha coerência entre os 3, sim. Mas a gente pode rever isso para saber se em algum momento algum acha que alguma coisa é mais importante que a outra, mas eu acredito que descritor errado é descritor errado, não tem como a gente estar divergindo nessa situação, e talvez em relação mesmo ao secundário, e de importância ou não importância na subjetividade da visão do indexador mesmo. O que do escritor secundário, do ponto de vista da recuperação, não é tão grave, né? Haver diferença num descritor secundário não vai refletir tão brutalmente na recuperação. Depende, viu? Depende do descritor secundário. Se for tipo de estudo, né? Se for tipo de mesmo, estudo... tipo de estudo é cabal. Então, Mas tipo de estudo, realmente eu acredito que a gente não tenha divergência também, né? Às vezes é alguma coisa mais em relação ao secundário mesmo, né? Que alguém achou um pouco mais importante ter e o outro não. Mas é mais isso mesmo. Aquele secundário mais básico, né? Mais básico, né? Que, enfim. Eu acho importante... posso falar? Claro. Eu acho importante fazer uma padronização das categorias de erro, sabe? Tanto em termos de terminologia e com relação aos motivos, em termos mesmo, são esses motivos mesmo. Eu acho importante fazer nessa hora, que aí no próximo ciclo já inclui de uma forma assim, que os revisores estão de acordo, sabe? Para eles não terem dificuldade, ser mais fácil, de ter mais consistência mesmo. É isso, eu também acho. Você viu que o Rafael colocou no chat? O ano passado, a gente já tinha pensado nisso, e é gozado que a gente nem se falou, e realmente foi muito parecido com o que você fez. Acho que praticamente igual, eu acho. Sem a gente ter conversado. Então, eu acho que essa padronização de erros e ausências... Igual é exagero. Oi? Igual é exagero, né? Na classificação de erros só. Não, pelo amor de Deus, né? Não só da classificação de erro. Que a gente pensou em ausentes, incompletos, né? Errados e tudo mais. É que, na verdade, o que o Rafael tinha pensado no ano passado era de avaliar individualmente, né? Que era a nota individual. Você fez esse diagnóstico maravilhoso, né? Que é o diagnóstico mesmo do conjunto todo do que foi analisado, né? Na visualização, eu acho que tem por centro, né? Tem. Aí dá para ver. Então, nas distintas planilhas que a Adriana fez, tem por revista agora, que antes não tinha, tem por centro cooperante também, né? Tem. Ó, quer ver? Vou ver esse primeiro aqui. Tá vendo? Muda aqui, aí já vem por centro. Que aí dá para o centro ver aonde está errando, porque a visão geral, ela distorce um pouco, né? É só uma visão geral. Assim, o importante é por centro, eu acho. Para ele perceber onde que ele errou. Perfeito. Né? Lá no centro que eu trabalho, a gente foi direto, assim, onde está errando mais. E identificou, sabe? A gente conversou sobre isso, sobre os resultados, porque aí fica melhor para a pessoa perceber aonde ela está errando. E aí conserta mais fácil. Que se for pela visão geral, pode criar algum assim, divergência, sabe? Fica uma visão muito ampla. O ideal é que cada centro tenha essa visão aqui, ó, por ele, na indexação dele mesmo, para o indexador perceber mesmo onde está errando. Você encontrou mais de um usuário por centro?
Não, Não, né? não encontrou, mas, Tá. por exemplo, onde eu trabalho, a gente faz rodízio da revista. Eu, por exemplo, indexei 2018 e 2020. A minha colega indexou 19, eu vou indexar agora 22. Então, acontece isso. Não sei se acontece em outros centros. No nosso, a gente precisou fazer assim. É porque dependendo, então, até por usuário, né? Só que aí numa planilha teria que ficar como usuário 1, usuário 2, usuário 3, para não ter problemas assim, né? Sim, no caso, vocês identificaram o usuário. Ah, sim, mas é porque a gente não divulga, né? Ah, sim. Mas se Entendi. fosse para um estudo, né, que a gente até chegou a Cibele comentou, mas a gente chegou a comentar, né, de você usar na sua pós-graduação que você está fazendo, não sei, qual que é o curso mesmo que você está fazendo, Adriana? Eu já eu fiz, né? Eu só tenho que entregar o TCC agora, Gestão pela Qualidade Total. Uhum. Aí eu vou usar só assim, na verdade, eu entendo que vocês fizeram um grande PDCA, né? Aí eu vou me limitar só a esse pedacinho do C, que foi essa metodologia para quantificar, né? Para analisar a qualidade. Só isso, só esse pedacinho, bem não vou olhar todo, só esse pedaço mesmo, é um estudo de caso. Porque no fim das contas, assim, se é um usuário por centro cooperante, a visão por centro cooperante já responde, né? Sim. Mas se tiver mais de um usuário por centro cooperante, aí é o caso de até ter uma visão por usuário, só que a gente teria que fazer o usuário ter uma planilha separada para quem é e codificar esses usuários, né? Para divulgação, na verdade, né? Para a gente proteger a privacidade também dos... Sim, fazer de forma separada, entendi. Uhum. Sim. Deixa eu ver. Tem mais alguma dúvida, comentário? Ficaram com dúvidas? Como é que fica? Posso ver a visualização por revista? Pode. Cadê? Ficou assim, ó, no todo. E, por exemplo, essa revista aqui, que é a que a gente indexa, a visão por ela, sozinha. No caso, seriam as mesmas tabelas, os mesmos gráficos, tá vendo? Só que pela revista. Mesma coisa. Outra coisa que eu fiquei pensando você acha melhor separar por ano, então? Porque vai fechar, esse ciclo fechou, né? Acabou. Aí vão vir outros. E depois, se vocês... depende da visão que vocês querem. Talvez vocês queiram comparar um ciclo com o outro. Então, já fica separado. Aqui criaria uma coluna, né? Aí, por exemplo, 2022, 1, aí eu não sei. Ou então 2021, 2, que semestre. Ou por ano, não sei. E aí iniciaria um novo ciclo. Só que, em vez de todo mundo trabalhar na mesma planilha, não sei, ele poderia fazer pelo formulário. Estabelecer direitinho, categorizar, vai ficar assim mesmo ou vai mexer nesses tipos de erro, nesses motivos. E aí a terminologia está certinha, é isso mesmo? Aí criaria um formulário para que o revisor pudesse trabalhar com um formulário, que eu acho que vai ficar mais fácil depois até para consolidar. Não vai ter perfeito, né? Essa trabalheira toda de colocar linha a linha, sabe, de descritor. Cibele está com a mão levantada. Acho que é perfeito. Se começar a trabalhar com um formulário mais fixo, você vai conseguir ter um período de tempo de análise, né? Tem 21, depois faz 22, 23, e vai dar para a gente saber a evolução, o resultado disso, né? A gente avaliou, a gente conversou, e o quanto resolveu, o quanto não resolveu, o que foi eficiente, né? A gente vai poder trabalhar um pouco com eficiência.
do retorno, né, dos centros em relação a essa revisão. Obrigada. Rafael? Eu acho importante também a gente definir um prazo para a gente reavaliar o centro ou o indexador, né? Para ver se teve resultado, né? Uhum. Maravilha. Bom, tem bastante coisa que a gente precisa fazer, então vamos ver aqui. O formulário, olhando aqui assim, eu vejo que ele poderia ser simples se a gente tiver um copia e cola do... Porque assim, eu tô pensando alto, tá? Como que nós vamos transformar os nossos relatórios atuais em uma interface que já possa mostrar um resultado como esse que a Adriana está propondo? Então, os próprios relatórios, eles já poderiam ser feitos nesses formulários, não é verdade? Sim, isso. A interface final, porque hoje a gente tem um relatório que é muito voltado assim para o bibliotecário que recebeu o feedback entender bem. Não sei muito bem como seria isso, se ele geraria um outro relatório ou não, ou manteria um relatório no doc e depois no final haveria o preenchimento desse formulário. Como que vocês acham que poderia ser aqui? De qualquer forma, o usuário, o indexador que recebeu o feedback tem que ter o doc dele, né? Doc ou Excel, não importa, mas naquele formulário, naquele formato, para ele enxergar o erro dele. É. Erro, entre aspas, né? Uhum. Eu também estou achando que vai ter que ter as duas coisas. Senão Porque ele não vai aqui... saber o que ele errou. Uhum, uhum. Então, manteria a realização do relatório num formato, digamos assim, legível por humanos, e teria também o preenchimento desse relatório a partir de um formulário para que ele pudesse ver a interpretação, né, visual e ter, acho que o fato de ver aqui, né, dentro das tabelas, com os gráficos, ajuda a gente a entender também, né, o resultado final do formulário. Sim. Eu não sei... Tô pensando alto, tá? Se já no formulário para humanos, digamos assim, colocar os gráficos também, para ele entender melhor o resultado final, sabe? Tô pensando alto, tá? Mas o que eu Então, assim, pensei... a ideia era essa mesmo. Uhum. Quem que estava falando? Mais alguém? No caso, os dados do formulário viriam para a planilha de Excel. E aí Sim. apresentaria Sim. nessa forma mesmo. Trocar o doc pelo Excel e já incorporar esses marcadores, né? Sim, a ideia é essa, que os dados se tiver todos esses campos lá no formulário, e aí depois só coloca aqui para criar as tabelas, os gráficos. Porque a gente continua preenchendo do mesmo modo, independente se é Excel, Doc, né, o que for, o Word, só que a gente vai ter um campo a mais, nós revisores, que a gente vai colocar 3 descritores faltando, ou errado, ou incompleto. É só esse campo a mais para nós agora, nesse momento, né? Então, eu acredito que o Excel seria a ferramenta melhor mesmo, né? Na verdade, eu não estou ainda conseguindo enxergar. Não sei se vocês me ajudam a entender, tá? Precisaria ter o relatório num formato que a pessoa que recebeu a revisão vai entender, né? Não é que aqui ele não entende, ele tem uma visão gráfica, mas ele não tem a visão detalhada dos comentários artigo por artigo, que é o que hoje tem no Doc ou no Excel, como foi feito algumas vezes. Então, é isso que eu estou querendo entender, como que isso vai encaixar nesse processo, entendeu? Sueli, eu posso compartilhar a minha tela? Pode, é só puxar direto, viu? Tá, peguei aqui um esboço que eu tentei fazer ano passado, só para ver se é isso, mais ou menos. Tá. Deixa eu ver aqui. Estão visualizando, não? Não. Ainda não. Clica no compartilhar. Eu cliquei, agora ele está para baixo.
Vou fechar a bandeja. Tem que escolher a tela. Você escolheu a tela? Sim. Mais novo. Nossa, o tempo passou muito rápido, gente. Agora foi. Mas tão bom, né? A gente dividir essas coisas, eu adoro. Esse conhecimento da Adriana é muito bom. Oi? O conhecimento da Sim. Adriana em relação a esse trabalho de Excel, perfeito. Né? Então, assim, tô com um pouco de vergonha de mostrar, mas vai lá. Eu pensei o quê? Pegar, assim, a lista que ela passou pra gente, eu deixei nessa planilha 1 aqui, pensando em depois meio que como trabalhar com ela, né? Uhum. Eu só veio aqui, aí na folha 1 aqui, eu fiz o relatório, tá mais ou menos o modelo do Word, né? Deixei primário, secundário. E aqui nessa folha aqui, eu tinha pensado em colocar os indicadores. Foi onde a gente fez aquela reunião, né, que Uhum. a gente não conseguiu avançar muito. Eu tinha pensado em colocar aqui o primário e secundário, né, pré-codificado, qualificador, tipo de documento, que seria a pontuação, né, o gabarito, né, e aqui os critérios que eu fui criando. E aí nessa folha também eu tinha pensado em inserir os gráficos, né, ou numa outra planilha, né. Então, assim, eu tinha pensado... Eu trabalhei assim, na verdade, ano passado. Uhum. Mas aí depois no Word a apresentação fica mais... É tipo de publicação ali? Tipo, né? Aonde... É tipo de publicação. Tá. Aqui é. Tá. Então, aqui eu vou ler rapidinho assim, né? Eu tinha posto uns comentários aqui para te mostrar, não deu tempo. Então, o gabarito seria a pontuação máxima, os acertos, né? As respostas corretas. Essas instruções pertinentes seriam os erros, né? A gente não queria colocar erros. Então, feira de pontuação por inclusão não pertinente. Exemplo, uma escritura indiscutível, um erro pré-codificado, qualificadores ou tipo de publicação. O bônus, pontuação extra por itens que geram dúvidas quanto à sua utilização, né? Alguma coisa que o indexador fala, não. Tipo, esse ponto era difícil mesmo, ele acertou, né? Um bônus, né? E aqui, tipo, as formas que eu tomei um baile, né? Coloquei o resultado que leva em conta a toma dos acertos e bônus, então sumário positivo, subtrai os erros, né? Então aqui daria o percentual de acerto da pessoa. Né? Mas eu só abri a planilha aqui só para mostrar como eu tinha pensado em trabalhar. E aqui colocando, de repente, como a Adriana fez, né? Poderia ir duplicando aqui as linhas e repetindo os artigos e pondo os erros e os acertos. E depois não sei se ficaria fácil para pegar essas informações, esses arquivos em Excel para jogar no relatório que ela criou, né? Nessa planilha dinâmica dela. Era só... Não sei se deu para entender, se ficar mais complicado. Né? Eu aqui. tô aqui pensando, tá, gente? Como que a gente pode fazer assim? O formulário, esse que vocês hoje fazem um doc, poderia virar um Excel, acho que ficaria bem, né? O centro cooperante conseguiria visualizar bem o resultado, né? Desde que consiga preencher bem. Aí, uma planilha poderia ser o relatório geral, com os detalhes, como apareceu naquele doc que eu mostrei, e nas outras seria as visualizações. Sei, estou pensando alto aqui. A dúvida minha é como seria o preenchimento no formulário. Porque o ideal seria que a gente também conseguisse ter isso depois publicado em algum lugar, né? Que as pessoas pudessem ver uma avaliação geral, né?
por área temática, por revista, por centro cooperante, como é o que já tem hoje lá nas planilhas, mas no formulário não, na visualização que a Adriana trouxe para a gente. Estou pensando como que entraria aí o formulário. Não sei se eu estou viajando. Eu acho que no formulário teria que criar mesmo, as colunas do Excel, para poder preencher ali de acordo. E aí, o resultado, os dados inseridos no formulário iriam para a planilha de Excel, para poder gerar as tabelas, essa visão no todo e por centro. Seria só uma forma de melhorar para o revisor. Ele já não teria que ter alguém no meio para ver o que ele escreveu e ir passando. Ele já colocaria direto, e aí só faria a consolidação dos dados depois. Alguém sabe? Eu entendo assim também. Eu só não sei botar em prática, Adriana. É isso que a gente está tentando resolver. Né? Mas eu entendo isso sim, e eu acho que é por esse caminho mesmo, né? Porque a gente elimina todo esse trabalho que você teve de reescrever numa planilha, né? Não precisa mais, exatamente. Né, Lucy? A gente enxerga colunas a mais para a gente preencher, mas como é que essa coisa vai conversar depois é que a gente ainda não sabe, né? Uhum. Mas eu Poderia acredito fazer que um tem uma teste. forma, né? A Laís hoje, quando passa para a gente, é aquele primeiro que o Rafael mostrou, né? Com ID, título e revista. Esse está fácil, que é só acrescentar os outros campos que a Adriana coloca, né? Que é o centro cooperante, talvez o documentalista, mais aqueles outros campos que você fez. Ao clicar nele, você vai para aquela outra planilha que é de preenchimento do feedback, né? Que o Rafael mostrou também, feito no Excel. Todo aquele que ele trabalhava com Excel. E depois ele tem mais uma outra que é de pontuação, né? Que a gente nem estava falando sobre isso, que é a pontuação individual. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Você tem uma planilha com todos os dados que você precisa que sejam para depois demonstrados, né? Que você colocou mais ali, né? Você colocou o centro cooperante, né? Mais algum. A universidade, pelo que eu vi, você também colocou a universidade e tal. E depois você, clicando aí, você cai naquela outra planilha que é de preenchimento de dados do feedback. E daí a terceira planilha que a Sueli está falando, que seria a planilha que conecta esses dois, né? Que é a pontuação, né? De erros e acertos, né? Meninas e meninos, assim, agora eu não consegui ainda conectar. Fala, Rafael. Olha, eu acho que a planilha lá da Adriana, né? Onde é a base de dados, a base, né, da planilha dela, a gente teria que trabalhar em cima daquilo. Então, pegaria assim, os campos que tem lá, a gente, dessa folha que eu estou usando aqui desse modelo que eu fiz, a gente deixaria a base, uma cópia, né? Seguindo o padrão que a Adriana criou, nessa primeira folha, jogando tudo aqui, as informações, e ia duplicando o primeiro artigo, por exemplo. A gente ia ter que criar várias linhas para inserir os tipos de erros e acertos. A gente ia fazer esse trabalho mais aqui. Ou já fazer direto no formulário que a Adriana falou. Eu acho que a preocupação assim seria mais de seguir aquele padrão da base da Adriana, porque estando lá naquele formato, acho que depois ela pega e cria as tabelas dinâmicas, né? Agora, o problema, assim, eu acho que é usar, né, aquela base dela, mas também a gente fechar a terminologia para usar para os tipos de erro e acerto para todo mundo, os revisores, utilizar a mesma linguagem, né? Vamos falar assim, né? Usar os mesmos termos, para não criar categorias a mais, né? Não sei se é isso, Adriana, você acha que ajudava? Não, então, eu acho que sim. Sim. Eu acho até que a planilha original que a Laís manda poderiam ter mais os dados que já estão aparecendo aí na planilha da Adriana. O centro, quem indexou, os próprios descritores que já estão no sistema. Isso já é base de dados. Já vem isso ou não? Mas ela já manda. Ela já manda com todos esses dados?
Manda sim. Ah, então tá. Vem com o centro cooperante, na E de verdade, acho revista, que de revista, né? Esse aqui título do é o artigo. básico, né, que tem aqui. Eu vou sair aqui, tá? Tá. Eu acho que é a mesma ideia do quando eu fazia as capacitações, as tarefas. A gente preenche lá no formulário e depois aquilo é tudo quantificado, né? Numa planilha de Excel. A ideia é essa mesmo. Uhum. Tá. Eu tô vendo, assim, como juntar as coisas, sabe, assim, Adriana, porque a gente precisa ter também aquele formulário, não formulário, mas essa visão de leitura que o centro cooperante tem naquele doc, entendeu? Além de ter a visão estatística, que ajuda bastante, também ter, tipo, esse texto corrido que mostra o informe como um todo. Porque, às vezes, só ver a visualização vai entender, tá, entendi, tem não sei quantos incorretos, tem não sei quantos corretos e tal, mas o que é efetivamente cada uma dessas coisas? Então, é aí que ele vai ver o relatório completo e vai entender bem, tá? É isso que eu estou tentando juntar em um único lugar, mas eu não sei se eu consigo agora. O que eu vou fazer? Eu acho que a Catinha, tadinha dela, ó, eu infelizmente, a Catinha tá de férias, eu vou ver se eu consigo falar com ela, porque a Catinha agora, ela, ela sempre mexeu muito com Excel, né? A Catinha é analista de sistemas, tá? E ela tem trabalhado com visualizações também. Então, eu vou ver se consigo demonstrar para ela a nossa necessidade, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa assim que integre as duas coisas, sabe? Porque ao mesmo tempo que a gente já manda uma tabela Excel para os revisores, eles, né, com essa informação, eles transformam naquele relatório em doc. Aí depois teria essa atividade de preencher o formulário. Então, isso que eu queria ver se tem um jeito mais fácil de a gente transformar isso, né, em um resultado que seja bom para o centro cooperante ler o relatório, mas que talvez se a gente conseguisse fazer esse trabalho também mais fácil para quem faz a revisão, tá? Vou ver se eu consigo falar com ela, mas ainda vai demorar pelo menos uns 30 dias aí, ou menos, para eu conseguir falar com ela, que eu preciso ver o tempo que ela vai ficar de férias, que eu sei que ela entrou hoje. Eita. Então, a gente vai ter pelo menos uns 30 dias aí. Ela entrou hoje de férias, eu não vou encher o saco dela não, senão tadinha, né? Sua Mas Lisbeth está com nós outros. Nisbete! Olá, Vamos parar de Nisbete! esquecer. Me dá a tecla SAP. Sí, nosotros hemos presentado aquí, Nisbet, perdón, es que ahora ya estamos casi en el final de la reunión, pero la idea de la sesión de hoy fue presentar el trabajo que has hecho en la revisión, el control de calidad de la indización. Entonces, hemos mostrado aquí los modelos que son utilizados para la revisión y Adriana ha presentado el trabajo que hizo de análisis de estos informes de control de calidad de indización. ¿Está bien? Nosotros ahora estamos discutiendo cómo encaminar la automatización de este proceso, ¿está bien? Entonces, por esto pero ya también estamos finalizando aquí, porque creo que nosotros vamos a necesitar también del apoyo de un informático, entonces por esto es que ya estoy aquí. Yo creo que por lo menos unos 30 días necesito de este plazo, porque es las vacaciones de Ana Katia, que trabaja con esta área. No sé si ustedes tienen otros comentarios a hacer. Entonces, tenemos que revisar la terminología. Y yo voy a ver con Katia una forma de automatizar. Yo creo que sí, el formulario, Adriana, va a ser la forma de hacer este trabajo, pero me gustaría ver si logramos tener esta información un poco más sencilla para ustedes. Voy a ver con ella, con Katia, cómo crear este formulario,
que como resultado, además de la visualización, también debe traer el informe más, como diría, para humanos, ¿no? Yo creo que por ahora es esto. Adriana, ¿tú has enviado esta última versión para nosotros? Eu posso enviar depois, já com a inclusão da visão por revista. Eu envio. Ok. Nosotros vamos a cargar este documento, que es una tabla Excel también, dentro del área de red de indicadores, donde nosotros tenemos todos los informes anteriores que tenemos. Entonces, aquí solo voy a mostrar, pero creo que la mayoría de ustedes ya conocen. Ay, perdón, es que aquí está. Entonces, yo voy a incluir aquí en este directorio, donde tenemos todas las revisiones que ya hemos hecho en este periodo todo, incluso las antiguas de 2019, está todo aquí, ¿está bien? Entonces, yo voy a incluir este trabajo que hizo Adriana. Y ahí a los que quieren acceder, yo creo que la mayoría de ustedes ya acceden a esta pantalla aqui. Ana Lúcia, Lucia, Anália, Rafael e Maria Regina já accedem a esta pantalla, este directório. Eu vou incluir, então, a Adriana e os que estão presentes aqui nesta reunião. O cuidado que nós sempre pedimos é que não podemos borrar nada. E se vamos a editar algo, por exemplo, eu vou incluir a visão cerrada de Adriana. Y si ustedes quieren hacer pruebas, hay que hacer copias de esta tabla que nosotros vamos a compartir, ¿está bien? Para que tengamos siempre disponible para todos la versión original de Adriana y a los que quieren hacer pruebas con sus datos, analizar un poco más, hagan copias y mantengan dividido con nosotros, compartido con nosotros, para que también después podamos ahí marcar una próxima reunión y ver con ustedes si ustedes hicieron también alguna otra acción ahí de edición. Y propuesta también. Incluso Rafael, si tú puedes ahí ya hacer un análisis de este documento que nosotros vamos a compartir, que Adriana creó, sería bueno. ¿Ustedes piensan que en 30 días hacer una nueva reunión sobre este tema es bueno para todos? Parece bom. Nessa reunião, a Kátia participaria? Porque a gente pode dar as ideias para ela, né? Uhum. Sí, yo voy a ver con ella, ¿está bien? Entonces, Laís, te pido buscar una fecha em 30 dias, mais ou menos, e já incluir... Rafael, tu microfone está aberto. Laís, te pido, então, marcar na próxima reunião em 30 dias, incluir a todos os membros da rede de indicadores e também a Kátia. Eu vou falar com ela antes para mostrar o trabalho que hizo Adriana. E este documento também tu has compartido com nós, verdade, Rafael? De Jordana, que hiciste este análisis. Para que podamos, então, ver com a Ana Kátia uma forma de automatizar este processo. Está bem? Creo que este horario parece, los lunes por la mañana es un día, un horario un poco más libre para nosotros aquí, pero no sé para los de América Latina. Yo veo que la mayoría no pudo participar, solo Nisbet. Entonces, vamos a ver si logramos encontrar un horario que sea bueno. ¿Para ustedes este horario es bueno? Lunes por la mañana. Sí. Ok. Vamos a revisar con los otros también, pero la idea es un horario que sea bueno para la mayoría, ¿verdad?
Entonces, Laís, tú puedes entonces buscar un horario. Podemos hacer en 30 días, lunes a las 10:30 también, y vemos después con los que no participaron si es un horario difícil para ellos. Tá bem? Cibele está perguntando, não sei se eu entendi a pergunta dela, mas quando nós revisamos, nós já incluímos os descritores no FADMIN. É isso, Cibele, que você gostaria de saber? Não, se na planilha que a Laís manda para revisão, já vem os descritores. Não. Isso poderia vir, hein? É uma coisa a menos para incluir lá no Excel, quem faz a revisão. Isso os revisores que fazem, é um trabalho um pouquinho, acho que se ficar para a Laís vai ser Manualmente. Seria muito trabalho para ela, para fazer para os 3 revisores, né? Não sei. Mas nós fazemos, né? A gente inclui. Não, mas falar para o que está na base, entendeu? Tem que ter um jeito de tirar, gente. Fala com alguém de informática. Entendi. Entendeu? Eles automático, conseguem. né? É automático. É verdade. Porque fazemos manualmente e é um trabalho que demanda um tempo razoável para a gente, viu? Bastante. Sim, eu acho que o pessoal da informática pode ajudar. Verdade. Uma boa ideia, viu, Cibele? Obrigada. Vai facilitar muito o nosso trabalho. Sim. A única questão aqui é que nós não podemos ter tanta dependência da área de informática, lamentavelmente. Sim, isto é devido a questões de recursos, realmente, porque há vários outros projetos que eles trabalham e, lamentavelmente, nem sempre temos o tempo de recurso informático disponível para tanto. É por isso que muitas vezes nós hacemos muitas coisas de maneira manual, lamentavelmente, pero recursos são recursos, não? Maria Regina, tu querias falar? Ou confundi a voz? Não, já falei. Ok. Eu vou tentar, Cibele. Eu entendo, concordo, pero nem sempre temos os recursos disponíveis, Já tá bem? concordei com Lucy. Trabalho para copiar os descriptores muito. É que aí seria, talvez eu lograria ser isto, pero mi tempo também está corto ultimamente, então eu necessito ver depois com Laís como fazer. Sim. Todavia não como seria? O resultado seria um pouco distinto. Eu vou tentar também, está bem? Talvez eu logre fazer isto de incluir os descriptores, pero aí este trabalho ia passar para mim e deixaria Laís. Bem, vamos a revisar aqui. Veja se, de repente, é um procedimento que eles podem desenvolver uma vez e depois vocês estarem usando, repetindo aquele procedimento que eu falo é uma PROC, essas coisas aí dos analistas, né? Eles fazem uma vez e depois vocês seriam autorizadas a rodar isso. Sim. De repente, perguntar, né? Quem sabe? Sim. Em realidade, eu estou fazendo provas mais simples que esta que hizo Adriana, sem análise, só com contagem de descriptores primários, secundários, se há tipo de publicação, algo bem, pero todavía não cheguei a um resultado, por isso não he mostrado nada a vocês. Então, pero este trabalho que hace Adriana é mais calificado, não? Há análises. Em meu caso, eu só estava tentando fazer contas, como estatísticas de llenado de campos por usuário, pero todavía não cheguei porque também não tenho acesso a alguns dados que seriam importantes. É isso mesmo, Laís, uma receitinha. Eu vou falar com Kátia. É que
realmente hoy empezó las vacaciones de ella. Entonces tenemos que aguardar un poco. Vamos entonces marcar una próxima reunión para 30 días y ahí traigo a Ana Katia para ver si logramos tener alguna actualización de este proceso. ¿Está bien? Bien. Las 1h30 pasaron rápido y ya estamos casi 2 No, ¿cuánto tiempo? 10h30 empezamos o 10 horas? 10 horas, ¿no? 10h30. Ah, entonces pasamos un poco más solo de 1 hora. ¿Hay algún comentario a más ahora? Si no, yo invito a ustedes a abrir sus cámaras para sacar una foto. Hoy ustedes ven, ni estoy preparada. Eu vou passar batom. Anália, ¿qué piensas? Yo sé que tú hiciste en su maestría un análisis que has invitado distintos indicadores a hacer análisis. No sé. Sí, pero fue solo tipo de publicación. Ensaios clínicos, Ensayo ¿no? clínico. Sí. Rafael está com dor. Laís, cadê você? Tá passando batom também? Eu estou de cara limpa. Eu estou descabelada aqui, não passei batom, não. Só passei batom, mas não fez muita diferença, que é da mesma cor. Nisbete, tu vas a abrir ou não? Se não, já vou a sacar a foto. Bien, entonces, sonrisa. Ay, Adriana, tú estás un poco abajo aquí en la imagen. Yo voy a sacar nuevamente. Ahí, melhoró. Déjame ver, todo se ve bien. Ok, ahora nuevamente, sonrisa. Ok, gracias. Muchas gracias, queridas y queridos. Nos vemos en este tema después de unos 30 días. Ay, Nisbete, no he sacado tu foto. Agora não sei se... Déjame ver aqui se logro sacar outra. Um segundo. Parabéns pelo trabalho, Adriana. Verdade. Parabéns, Verdade, Adriana. Muito bom, né? Trabalho muito bom mesmo. Muito bom. Não sei se alguém... Laís, você conseguiu tirar foto? Deixa eu ver. Mas não sei por que não estou conseguindo colar aqui, meu Deus. Copiar. Ah, a hora foi um. Deixa eu ver se a Nisbete aparece a hora. Outra vez. Sonrisa. Ah, ahora ni todos aparecieron con sonrisa. Una vez más, sonrisa. Listo, ahora sí. Gracias, queridas y queridos. Nos vemos aquí en este tema en 30 días. Gracias. Chao, chao. Tchau, gente. Bom dia.